Fala, galera. Então, o nosso pod faixa número 10, camisa 10, né? O podcast do Faixa Preta de Jesus, comemorando sua 10ª entrevista, para a gente ficar muito feliz, que é um sonho que vai engateando e chegou a sua 10ª entrevista. E o camisa 10 dessa jogada é nada mais, nada menos que Paulo China, um brother que é amigo há muitos anos, uma referência, né, em audiovisual, um cara que tem histórias maravilhosas, um cara que buscou, batalhou, conquistou, é uma referência e é um cara que está naquela linha, fora da curva. E seja bem-vindo, irmão. Poxa, Obrigado pela oportunidade de nossa, contar contigo nessa jornada. que Parabéns isso. pela 10ª, né, a camisa 10 está aí com você. E obrigada, Uhum. parabéns. Pô, Dizer que você é um brother que eu amo muito. Por isso que esse podcast é diferenciado, é uma resenha entre amigos. E te fazer sorrir é o pô, que eu quero ah, hoje, irmão. Então, pois é. né, tá contigo essa bola aí. Fico muito feliz de estar aqui, cara, porque assim, a gente tinha conversado nos bastidores, né? E para mim é uma honra estar participando de um projeto desse, né? Fico honrado de verdade, assim, de participar, de alguma forma contribuir. Parabenizar, né, toda a equipe que está por trás das câmeras, aqui dando esse suporte, o Fabiano, né, que é um amigo também de pouco tempo que a gente se conhece, mas a gente se conheceu, já se apaixonou. Então, assim, estamos em casa, né? E é isso que você está falando, né? A gente às vezes está meio triste, passando por algumas dificuldades, achando que as pessoas esqueceram da gente e tal. Do nada, eis que surge um convite como esse, que para mim é uma honra, né? As pessoas ainda lembrarem de mim como uma pessoa que produz até hoje, né? São 22 anos de carreira, né? Então, não comecei ontem, então acho que é aquilo que dá honra a quem merece a honra, né? Quando a gente estava engateando com o Faixa Preta de Jesus, você apareceu, deu de presente algumas coisas legais que até hoje está gravado. Acabou de fazer agora uma filmagem com a gente maravilhosa. Então estamos engateando aqui com o podcast. Então, mais uma vez, você, pé quente, né? Presente, né? Pô, presente. E Aham. você é um cara diferente, você sabe disso. Então, eu te queria saber um pouco da tua trajetória, né? Onde começou todo esse sangue, né, de fazer essa história que você hoje é uma referência para minha cidade, Sim. Nova Iguaçu, tem que tirar o chapéu para você, porque Aham. você é um dos caras, né, da onde saiu, né, a dificuldade que foi, Sim. o que você passou, a tua trajetória. Pô, irmão, a gente É quer escutar sensacional. isso. Eu lembro, né, que a gente se conheceu numa fase complicada, né, das nossas vidas, assim, naquela coisa do mundão mesmo, né? Mundo das drogas, Isso, tudo isso. Isso a gente não pode, né, passar batido. não Isso aí pode tem que ser, esquecer. que faz parte da nossa vida. A nossa história está escrita, né? Então, o que a gente viveu está registrada, né, na nossa mente, na nossa história. Eu lembro que realmente, bem no começo, eu já estava inserido nesse meio. Eu fiz um vídeo para Faixa Preta de Jesus, ainda com poucos recursos e tal, mas o suficiente para se plantar uma semente, porque eu sei muito bem do poder do audiovisual, né? Para disseminar, sempre falo que é um jeito de você resgatar, preservar e difundir uma história. Então, o Faixa Preta de Jesus faz parte da minha história também, né? A partir desse vídeo. Mas a minha história vem de muito antes, né? Mesmo antes do audiovisual. Vou contar um pouquinho rapidamente. Eu sou filho de uma boia fria, empregada doméstica, uma mãe nordestina que saiu de, de Alagoas, fugindo da seca, fugindo da fome, para não deixar o filho dela pegar numa enxada, como ela se criou, né? Dentro da roça e tal. E com 5 anos a gente veio para o Rio de Janeiro, para a casa de um patrão. Então, até meus 15 anos eu morei numa casa de família, vamos dizer assim, que a gente chama, né? Dentro de um quartinho de empregada, com a minha mãe, aquele sofrimento. Não podia levar amiguinho para casa, eu ia na casa dos amiguinhos, mas não podia levar meus amiguinhos, que eu não tinha uma casa que eu dissesse que fosse minha, né? E aquilo foi uma coisa muito sofrida, né? Mas ao mesmo tempo, como Deus é bom, né? Ao mesmo tempo foi o jeito que eu consegui. Olha, ligando aqui, foi o jeito que eu consegui de furar a bolha. Porque eu morava na Claro. Zona Sul, filho de empregada doméstica, era um entrão mesmo, sempre fui meio entrão, aquela coisa de furar panela e tal. Então foi aí que eu conheci filho de jornalista, filho de artista, filho de ator. Conheci as artes, né, de um modo geral, assim, a música, o cinema, as artes plásticas. E,
E foi aí que eu consegui vislumbrar. O jornal, chegava 2 jornais pro patrão, eu sabia que o patrão acordava a tal hora. Eu, antes dele acordar, eu ia lá e lia 2 jornais por dia. O que dava para ler a tempo, né? Depois botava direitinho lá, como se não tivesse sido mexido. JB e o Globo. JB e o Globo. Então eu conseguia saber coisa da esquerda, coisa de direita. Isso com 8 anos. Muito legal. E aí eu cresci nesse meio. E quando eu fiz 15 anos, estava, né, entrando na adolescência, assim, um pouquinho antes dos 15 anos, minha mãe falou, cara, agora não tem mais condições de eu continuar com o filho já, né, mocinho aqui na casa do patrão. O patrão também já devia estar perturbando ela, porque enquanto a gente é criança, né, eles aceitam e tal. E aí ela resolveu... resolveu não, Deus colocou na vida dela um senhor, né, um namorado, e eles namoraram, casaram, e foi quando eu vim para Nova Iguaçu. Ele morava em Nova Iguaçu, ali no bairro da Luz. E foi o momento que eu fiz mais ou menos esse intercâmbio, né? Trouxe a cultura da Zona Sul, o skate que eu já andava bem, né? Cheguei a ter patrocínio, andava bem. E trouxe tudo isso para a Praça do Skate, né? E quando eu cheguei foi meio que a galera curtiu. Porque eu trouxe umas novidades, né? Trouxe coisa que a galera não conhecia da Zona Sul, eu andava bem de skate. E fui fazendo minha carreira, assim, né? Mas aí vieram as dificuldades, né? Eu parei de estudar por conta da distância que tinha entre Nova Iguaçu e o Rio, onde eu já estudava. Então eu abandonei. Teve uma época que eu parei os meus estudos e fiquei 10 anos sem estudar. Enquanto vê, só tinha o trem. Exatamente. Não tinha tinha, linha não amarela. tinha, não tinha. E você não tinha o passe livre, né? Tinha Tinha que Uber, gastar. tinha nada. Era difícil. Assim, nada justifica a pessoa, né, que se quiser ela faz, claro. mas era muito difícil, então começou a ter muitas essas dificuldades e aí vão juntando as coisas, o mundão vai te chamando, aí foi aí que eu comecei, né, conhecer uma rapaziada que não era legal, Punk rock. a galera que não era bacana o convívio, mas também Deus permitiu que eu Tudo. tivesse essa experiência, né, Tudo. com esse tipo de pessoas. E aí, a gente estava até comentando aqui em off, né? Muitas dessas pessoas com quem eu me envolvi hoje estão o quê? Estão na rua, viraram moradores de rua, estão numa situação assim chata, né? Que a gente sabe. Acho que você conhece alguns, né? Não são Claro. poucos, né? Eu conheço alguns. Mas assim, assim, muito pelas orações da minha mãe, eu acho que isso aí a gente tem que falar. A minha mãe sempre lutou por mim, nunca desistiu. Então orou sempre por mim. E eu desde criança frequentava a igreja evangélica, né? E me afastei muitos anos, voltei, me afastei de novo. Mas a gente sabe que quando você é um escolhido de Deus, né? Ele deixa você passar aquelas provas para você entender que O tempo de Deus não é o nosso tempo. não é. A gente pensa que é a gente que decide as coisas, mas na verdade não é. Mas é isso, depois de 10 anos, eu vou contar rapidamente como que aconteceu. Eu estava na casa do Fabiano, baiano que a gente conhece, que hoje é um dos meninos que, né, que a gente torce para que ele esteja sempre bem. E aí eu costumava dormir muito lá, que a gente ficava passando a noite, né, ouvindo música, enfim, bebendo. Aí eu acordei de manhã, toda vez que eu acordava, eu sempre tive a mania de ligar no RJTV para ver as notícias, né? Aí tava lá, hoje é o último dia para as inscrições nas novas escolas da FATEC. Entre elas, curso de TV e vídeo e tal. Aí eu, nossa, que legal, sempre quis trabalhar em televisão, sempre gostei. E aí eu, caramba, me despertou assim. Falei, eu vou correr, vou fazer minha inscrição, eu vou lá. Aí não deu outra. Porque sempre que eu faço um concurso é incrível. Toda vez que eu faço um concurso, eu passei em 2 faculdades federais, né? Não concluí nenhuma. Por conta de muitas Mas eu coisas. sei. Concluí. Tirei 100 na redação do Enem. Então, sempre que eu fazia um concurso, eu passava isso estudando no trem, estudando no ônibus, né? Não tinha internet, não tinha Google, não tinha Wikipedia, não tinha nada. E aí fiz, cara, fiz a minha inscrição, fiz minha prova, passei bem, e aí comecei a estudar lá em São Cristóvão, numa escola chamada Adolfo Bloch, escola técnica da FATEC, da rede da FATEC. E é interessante porque a FATEC só tinha os cursos assim, mais voltada para construção civil, para mecânica, para eletricista, né, elétrica e tal. E era a primeira escola que trabalhava com comunicação. Então tinha empreendimentos, tinha TV e vídeo, tinha turismo. Então eles estavam precisando formar essa mão de obra, né? Esse novo mercado que estava surgindo. Porque antes disso,
Eu lembro muito bem, TV, vídeo, cinema, era só pra elite. Era só pra galera que tinha Zona dinheiro, Sul. Zona Sul, exatamente. Tanto que eu conhecia o filho de cineasta, dessa minha galera lá do Cosme Velho, onde eu morava, né, com a minha mãe lá. Tanto que foi esse cara, a história, Deus é tão bom, a história assim, acontece tantas coisas que a gente não imagina. Esse cara, o Tamur, me inspirou muito. Eu falei, pô, eu via ele trabalhando no cinema, via ele no meio das atrizes, via ele com o pai fazendo filmagem, né, nos sets de filmagem de cinema. O pai dele é um diretor de cinema muito conhecido, chamado Neville de Almeida, um dos maiores cineastas brasileiros de todos os tempos. Tá vivo aí o Neville, muita gente boa. É, E aí eu me inspirava naquilo. Então, aí quando teve a chance, eu falei, cara, vou abraçar. Porque até aquele momento, tudo que eu começava não terminava. Tudo que eu começava não terminava. Eu falei, não, agora dessa vez, com toda a dificuldade que for, eu vou concluir esse curso na FATEC, na Adolfo Bloch. E ia. Aí ia de manhã estudar, voltava à tarde, ia vender, saía do bairro da Luz, que você conhece, botava gelo no isopor, que eu criei um carrinho com isopor para vender refrigerante lá na Via Light. Aí assim foi que eu consegui concluir, fazer o dinheirinho para outro dia ter o meu lanche, ter minha passagem, que ainda não tinha passe livre, né? Depois rolou o passe livre. E aí concluí, cara. Concluí esse curso em 2001. E aí, a partir dali, eu nunca mais larguei o audiovisual. Já comecei estagiando na escola, né? Fui destaque na escola. E daí pra frente, o restante é uma história já de 22 anos aí, trabalhando com audiovisual. Tenho 13 anos já meu CNPJ com a Memory Audiovisual, com uma produtora que atende clientes grandes, como a Bayer, como a Full Pneus, como o Sesc, como a Escola de Samba Grande Rio, né? Como a Fundação Roberto Marinho, Canal Futura. Tudo uma produtora que começou lá no quartinho da minha mãe, no bairro da Luz. Eu tenho fotos aí, se o Fabiano depois quiser cobrir as falas na edição. Tem foto lá, eu não. Tem foto até com o cachorrinho do lado, assim, no quartinho de emprego da minha mãe lá na casa. Depois a firma cresceu. Saiu do quartinho e foi pra sala. Eu atendi os clientes na sala. E aí eu já. E numa época que não tinha telefone direito, não tinha celular. Tanto que a gente estava conversando no meu escritório, era no bar do professor. É, Era na esquina de casa, de orelhão, fazendo contato com o cliente, fechando contrato. Eu lá, com o caderninho, o telefone. somos filho do Orkut e residente da Lan House. Exatamente, quando precisava de uma internet ia pra Lan House. Era esse sistema, assim. Mas aí, por exemplo, que eu consegui fechar com a Fernanda Brum. Olha só que lindo. Comecei a viajar ao Brasil com a Fernanda Brum. Fui videomaker dela durante anos, Eu né? lembro, eu lembro, eu É, lembro. Muito bacana. viajei muito com ela, assim. E daí pra frente, cara, a coisa só foi evoluindo. Depois comecei a dar as oficinas com o meu conhecimento que eu tinha adquirido já. O Sesc Nova Iguaçu começou a me chamar para dar as oficinas para as crianças, para os adolescentes. Então, eu já tenho mais ou menos uns 10 anos trabalhando com o Sesc. Então, assim, pela minha mão já passou muita gente. Por exemplo, eu dava aula para 2 turmas a cada semestre. Então, faz as contas, né? Cada turma, 20 alunos. Então, se você fizer uma conta, eu nem sei de cabeça Tem quantas muita pessoas, semente. quantas sementes eu já plantei. E dessas, se de 20 pessoas, uma ou duas se engrenaram para esse mundo, Por isso que a eu gente fico fala para feliz. você a importância, né, da tua trajetória, do que você já, pô, já tem feito. E você é um cara que tem um lance que você gosta de coisa raiz. Então, Sim, isso é fundamental. São sim. coisas, né, como o Pipico, né? O Petita. Petita. Sim, o Então, Petita. você fez o Petita que, É. pô, é algo que, né, o teu coração te levou a fazer. E Sim. isso que, pô, pelo amor de Deus, é algo raiz. Sim, e aí você. Aí outro dia eu parei assim e pensei assim, gente, calma aí. Deixa eu pensar uma coisa. Cara, eu tô ajudando a contar a história de Nova Iguaçu, de parte da história de Nova Iguaçu. A história de Nova Iguaçu é muito grande, muito antiga, É, mas parte da história eu tô conseguindo, através do audiovisual, resgatar, preservar e difundir essa história. Por que resgatar? Porque às vezes uma história vai se perder, porque é uma pessoa só que sabe, se morrer a história morre com ela.
Então, por que você resgata? Porque você vai atrás daquela história e aí preserva. Preserva como? Através do audiovisual. Poderia ser um livro, mas não, é um filme. Um filme onde você resgatou aquela história, preservou através de um filme. Tá ali registrado. No YouTube, num DVD. Não, é né? fundamental. E depois você difundir essa história para que mais pessoas conheçam. Através do quê? Botando no YouTube, fazendo isso circular através de festivais, indo para televisão, Pras indo para escolas. cinema, indo para as escolas. O da Praça do Skate tem quantos anos já? Praça do Skate faz 10 anos, fez 10 anos esse ano. Aí. Inclusive, vai ter uma sessão comemorativa lá no Sesc Nova Iguaçu de 10 anos, no dia 26 de outubro. Pô, isso é muito legal. E aí, eu vou depois aprofundar um pouco mais nesse assunto, se você me permitir. Claro, com certeza. Mas, voltando ao meu raciocínio, eu falei, cara, eu tô ajudando a contar a história de Nova Iguaçu. Porque eu fiz um documentário sobre o Daniel Osbar, não sei se você conhece o do Daniel Guerra, Daniel Guerra. que era um ponto de cultura. Antes de existir Casa de Cultura, Ponto de Cultura, era um bar onde as pessoas se reuniam. De repente o garçom estava lá servindo a galera. Quando você olhava, o garçom estava declamando uma poesia, ou estava cantando, tocando um violão. Então era um contexto de história. Eu contei a história da Teresa Madeira, de Nova Iguaçu, que foi a segunda escola de dança clássica do Brasil. Uma bailarina, ela não era nem bailarina era, mas era apaixonada pelas artes. Ela criou a segunda escola de balé do Brasil, em Nova Iguaçu. Olha que história, que as pessoas mal conhecem, né? O Pitita, um ex-jogador de futebol, que passou por vários times, fez o gol do Fantástico. Lancei agora sobre o professor Cacau, que é um cara muito conceituado do futebol, do futsal, um cara conceituado da Selecal, que ele fazia a Selecal. É um amigo de infância. Pois é. Esse filme vai ser exibido dia 29 na Casa de Cultura, 29 agora. Professor Cacau? Se você puder ir lá. Legal. Então, assim, entrevistamos a família, entrevistamos alguns alunos. A mãe dele. A mãe dele a gente entrevistou. Então, tudo são... Exatamente. Eles moravam ali em frente ao túnel. Isso, né? Isso aí. Então. E que mais? Tem outros, tem, por exemplo, o próprio Praça do Skate, né? Que o Praça do Skate foi o filme que me deu mais visibilidade. Não, o ator está na Prime Video, né? Está no canal Prime. E conta a história da primeira pista de skate da América Latina. Isso não é pouca coisa. É um dos berços de skate mundiais. Eu entrevistei o Don Burst, ele era, na época que eu entrevistei, ele era presidente da Confederação Internacional de Skate, da Federação, como se fosse a FIFA do skate. Então ele é como se fosse o Blatter na época, né? O presidente da... Enfim. E ele falou, cara, sensacional essa história, sabe por quê? Porque no mesmo ano, meses antes, foi inaugurada a primeira do mundo, a primeira pista de cimento, né, do mundo. Então, assim, por pouco tempo, a de Nova Iguaçu não seria a primeira do mundo. Então, assim, para você ver, a história paralela estava sendo, né? E aí, quando eu entrevisto o falecido Henrique Reina no documentário, ele fala que foi um empenho de um garoto, o China, que ia lá todo dia perturbar, perguntar se a obra ia sair mesmo, porque eles descobriram que ia ser inaugurada uma praça, né? O próprio Lubanco, né, que era o prefeito na época, também da entrevista, fala, cara, a gente ia fazer a praça. E aí veio um menino, do nada, surgindo com a ideia de fazer uma praça. Ficava perturbando. De tanto ele perturbar, pô, vamos atender o pedido dessa galera. O nosso China lá. O China, o Sérgio China. Então é uma história linda, cara. Então, nesse documentário, o Bob, dá depoimento, que o Bob, na época que ele carregou a tocha olímpica, ele deu uma volta lá. Entendeu? Eu convidei ele para vir. O Bob? O China. O China, sim. Ele, eu falei, não, cara, tu vai vir porque... Ele tá longe agora, né? Ele tá em Itaguaí, parece. Mas ele, cara, seria importante ele vir aqui. Muito, né? muito. É uma... Então, esse cara tem que ser reverenciado. Mais um, como você falou, que presta reverência a muitas pessoas, é mais um que deve ser reverenciado, não pode ser esquecido. No dia do lançamento da estreia do filme lá no Sesc Nova Iguaçu, o Sesc ficou lotado, até hoje é tido como um dos maiores públicos daquele teatro. A gente ficou de fora, que não deu para entrar por causa da superlotação. O Calmon, que é um skatista lá da Zona Sul, a gente chama de gordo, né? O Calmon é um dos caras também que é pioneiros no skate. Ele falou, na hora que o filme acabou de ser exibido e a galera começou a conversar, né, aquela palestra, aquele bate-papo depois do filme, né, ele falou, China, você tem que ser reverenciado, você é uma lenda mundial do skate. Todas as palavras, emocionado. Por causa de você, o skate brasileiro deve muito a você. Porque é dito isso no filme.
a praça de skate de Nova Iguaçu ajudou a evolução do esporte. Porque antes as pessoas andavam em calçadas, o próprio. Outras pessoas falam, mas o próprio Humberto Martins, que é ator global, cria de Nova Iguaçu, ele também dá um depoimento. A gente levou ele na pista de Nova Iguaçu para fazer a entrevista dele com ele lá. Aí ele deu uma volta, falou, cara, há anos que eu não ando aqui. Aí ele cita o China, porque ele era dessa galera, do China, do Ocho, dessa galera. E ele fala, cara, antes a gente só andava em as transições que tinha, era Quinzinho, né, falecido Quinzinho. É uma pena também, né, outro que se perdeu pelo caminho. Mas ele falava, o Humberto Martins, cara, antes era só transição que a gente andava, a gente simulava as pistas naquelas entradas de garagem, andava em rua. Então, quando a pista de skate surgiu, Se a aquilo gente ajudou for a ver evoluir. bem, né, uma pista de skate daquele tamanho, Sim, aonde um cara perturbou para fazer uma pista numa época aonde, se hoje as pessoas não dão voz sim, à criança, sim, imagina antigamente. exatamente. Então, foi um milagre que Foi um milagre. aconteceu Foi ali. o Henrique Reina, né, também falecido, ele fala isso. Ele se emociona, ele falou, cara, tudo isso a gente deve ao China, um garoto, um menino, né, que foi lá. Então, assim, eu fico feliz porque o Praça do Skate não é um filme de skate, é um filme sobre skate, é um filme sobre amizade, companheirismo, sobre resiliência, sobre você não desistir dos seus sonhos, sobre se você tá afim de um sonho, corre atrás, busca os caminhos certos, se organiza. Eles tiveram que criar uma associação de skate. Se não me engano, eu posso estar errado, mas foi uma das primeiras do Brasil. Com certeza. Nova Iguaçu teve uma associação de skate feminino, numa época que Cara, Nova nem se Iguaçu teve pensava. uma associação de surf, Exatamente. onde o Luiz Cláudio era o Pois presidente. é, para você E a ver. gente criou o Adrenalina News. Sim, A gente sempre fala nisso aqui, porque a gente participou, sim, onde eu levei o Edson Andrade para trabalhar sim, no sim. Adrenalina News. Então, e outra coisa, o voo livre de Nova Iguaçu Olha só, um dos. também era legal, Uhum, mas aí nego foi, pô, deixou morrer. sim, Mas o voo livre também era legal. Então, Nova sim, Iguaçu é uma parada diferenciada, sim, né, da sim, Baixada Fluminense toda. Nova Iguaçu tem algo diferenciado com o esporte. com E certeza. o falecido Quinho, Sim, né, criou também uma parada de motocross sim, em Tijuá. é, Então, assim, tu vê, é, se é, for buscar aqui, é. entendeu? Como hoje o Nova Iguaçu Futebol é uma Aham, referência pela organização, pelo tamanho, então isso tudo, China, faz Nova Iguaçu ser diferente. Agora, com certeza. essa pista de skate é como se fosse, entendeu? Um marco. É o marco, ela tem que ser tombada, né? Ela acabou de sofrer uma reforma. A primeira reforma de verdade, ela tá linda, assim, né? Graças ao empenho da galera cobrando, Isso. porque a E gente. quando chove, aquilo ali entope, Não, né? agora eles fizeram uma coisa legal. Muito, né? Porque assim, antes era bem complicado, era só paliativo, paliativo, e a ficha estava cedendo. Então ela estava prestes a morrer. Então a luta também pelo tombamento é importante, porque ali a gente está no meio de uma área nobre, né? Nova Nobre, Iguaçu. Então nobríssimo. você imagina a especulação imobiliária que deve ser para construir alguma coisa naquela praça, acabar com aquela praça, Não, não. acabar com aquela pista. Por Então, favor. assim, inclusive, além de ser a primeira da América Latina, é uma das primeiras dessa época, do final da década de 70, que ainda existem. Que a Não, maioria com foram certeza, destruídas. destruído. Tem histórias de outras pistas que vieram até depois que acabaram, Com né? certeza. Então a gente tem que sempre tentar Na, preservar na essa própria, história. na própria Via Light, ali tem umas 6 pistas jogadas lá. Sim, Umas 6 pistas que você que desse uma guaribada, botasse uma iluminação. sim. Porra, tem. Tem que cuidar. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente. O skate hoje, além de ser olímpico, é um esporte maravilhoso. Sim, Que tira uma galera da rua. sim, E vai dando oportunidade pros caras, cara. com Você certeza. vê aí marcas como Vans, que abastece. A gente Muito acabou bom. de ver um filme agora gravado na Índia, Aham. sobre uma pista de skate com uma menina também. Aham. Porra, ela queria participar do campeonato, os pais não Aham. deixavam e acabou criando uma pista de skate maneiríssima, Só. que a Vans patrocinou esse Que filme. legal. Então, assim, são histórias que o skate traz, né? Que eu te falo, que é maravilhoso. E você é um cara que sai na frente fazendo uma filmagem e dando a vida ao China, porque senão, cara, tu Sim, vê, cairia no é uma esquecimento. história que ninguém sabe. Exatamente. Muita gente ficou surpresa quando assistiu o filme. Falei, cara, eu nunca sabia. Eu passo por lá todo dia, ando na pista e não sabia que ela era a primeira da América Latina. A placa
com o nome do China tem lá na pista? Nada, 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 nada. E a pista foi reformada, pelo que eu sei, não teve uma inauguração oficial, inaugurou em abril. Para mim, teria que ter tido um evento oficial da prefeitura, chamar essas pessoas. Como eu te mostrei aquele evento que agora o Facebook lembra, né? Há 10 anos atrás a gente fez um evento lá, então levamos o prefeito, levamos o China, prestamos homenagem, levamos o Henrique Reis, sabe? Para fazer um movimento, porque assim, quem não é visto não é lembrado, já tem esse ditado. Então Com a gente tem que certeza. toda vez, porque se deixar, ou a história se apaga, Esse ou as pessoas movimento apagam a de história. mostrar, né, de quem é a raiz fundamental da pedra fundamental, pô, tem que ter Pois é. sempre, cara. E quem sabe você me deu uma ideia, hein? A gente podia, de repente, pleitear, botar o nome do China naquela pista, hein? Pô, Isso, ainda em vida, né? comigo, O irmão. que você acha? Não, Ainda em vida, já como vou você sair fala. daqui, já vou sair daqui Né? falando com algumas pessoas. Eu acho que é mais do que merecido, né? Muito, muito, porque depois que morre é fácil. Pois é. Aparece um monte de placa, entendeu? Rua. Pois é. Então, e esse cara, rapaz, é um cara que, além de tudo, é um caráter maravilhoso. Sim. É um cara que Nossa. tira a roupa do corpo, dá o prato Ele é de comida, sensacional. entendeu? Então, Ele eu volta e convivi meia eu com converso ele com na ele. casa dele alguns É anos. mesmo, que É um legal. cara muito maravilhoso, Pois cara. é, tá vendo? Ainda tem esse lado, mano. E né? não é vaidoso. É. Porque quando eu falei pra ele que ia trazer ele aqui, ele, não É, precisa. é. Então isso Ele é bem assim mesmo. Então, É bem assim. China, Enquanto tem outros, a né? gente vai lutar agora para colocar a placa lá com o teu nome que você merece. Olha Não é só. vaidade, Tá é vendo? raiz, é gratidão por Merecimento. você ter lutado muito para aquilo ali estar vivo e gerações e gerações participou É disso. verdade, pô, de 70, 80, 90, 2000, Olha, 2010, 2020, quantas pessoas já. A voz, É. né? E aí, dá spoiler ou não do lance do Chorão? Não dá. O pessoal já tá sabendo ou não? Já tá sabendo. A gente vai. Então fala você agora, fala um a pouquinho. gente vai Agora. lançar o Espaço Chorão de Skate dentro do Faixa Preta de Jesus, né? A gente tá armando algo lá muito legal, uma rampa, um professor, o nome do professor é Fábio, né? É Kleber, né? É o Kleber, é o nosso Kleber, né? Fábio é o cara que está fazendo a montagem, né, das peças. Então vai ser 100 alunos, sem skate, sem Sensacional. capacete, né, sem matrícula, algo que vai chocar junto com a Rede Globo. Sensacional. Entendeu? E o nosso China aqui vai ser convidado com o outro China, com o Sérgio China, e a gente vai fazer uma parada junto com a banda, o nome da banda, Marquise. Olha Banda que Marquise, interessante. que é o cover do Charlie Brown Jr. Vai ser. Então vai ser sensacional. Aguarde que tem novidade para vocês. Então é isso. Maneiro, um lugar coberto, com toda a segurança, né, com toda a estrutura. Pô, O Fabiano vai estar lá com a gente. vai fazendo- mudar a vida de muitas pessoas, tá? fazendo essa matéria. Legal. Né? O China é um cara que a gente tem uma gratidão imensa. São dois Chinas. Né? O lendário do skate e O mais velho. e o lendário do audiovisual. Por isso, esse podcast a gente criou para isso, para trazer pessoas que a gente tem que lembrar, não tem que resgatar. Os caras já estão inscritos na história. Agora, lembrar é fundamental. E outra coisa assim, que eu quero te falar que é muito interessante, todas nessas caminhadas nossas, a gente tem pensado muito, estudado muito e a gente vai lançar um livro Sim. do Faixa Preta de Jesus, legal, né, que é 18 anos, Nossa. né? E nesse livro a gente vai estar contando sobre você. Ah, para, que isso. A gente vai estar contando a história do Faixa Preta, mas vai ter a tua história, Vai ter um pedacinho um ali. pedacinho do que você fez com Maravilha. o teu suor, com o teu tempo, Como ele- né? Com a tua vida, para isso chegar a 18 anos. Poxa, eu fico muito feliz. Nossa, essa é Entendeu? uma homenagem sensacional. Então, assim, Tem que fazer o documentário. A gente vai fazer. Já bota junto com o livro. Não, já vai Hoje fazer. não vai o livro e o DVD, não, mas vai o livro e Isso. um QR Code que Você bota pra. pode ter. O documentário do Faixa Preta de Jesus é sobre a tua direção, cara. Ah, o Fabiano tá aí comigo nessa. Você é um Quando cara... a gente conversou sobre isso, a primeira pessoa que me veio à mente para fazer a fotografia, como equipamento, com as coisas, um cara que eu confio muito na qualidade do trabalho, sensacional, foi o Fabiano. Eu não penso em outro, sabe?
os nossos sonhos, eles acontecem porque eu atropelo eles, entendeu? Eu não Senão deixo, ele não, acon- eu não não deixa deixo, morrer. não deixo ficar em sonho. O sonho é uma coisa muito interessante, porque é algo que você tem quando dorme, e antes de dormir tu fica pensando e aí tu sonha. Agora, se não colocar no papel e não Nossa, executar, não vai. vai ficar, pô, Só fica no engavetado. passado. Por isso tem que atropelar ele, Exatamente. entendeu? Pum! Então, assim, o surf foi assim, o skate vai ser assim, e o faixa preta de Jesus é assim. Quando eu Sensacional. comecei em 2007, poucas pessoas me deram a mão. Sensacional. Os que me deram hoje estão orgulhosos. Aham. É você, Nossa. o Massa Amaral, o Nardelli, Sim. entendeu? Pessoas que Muito falam, orgulhoso. pô, meu irmão, a gente Onde eu apoiou uma posso, eu coisa. falo faixa preta de Jesus. Então, assim, isso é fundamental. Então, assim, quando a gente veio, o Fabiano convidou a gente para criar esse podcast, eu falei, pô, cara, não dá para mim, não tenho tempo, a minha vida é uma correria, é o tempo inteiro correndo, mas quando a gente vê, é a 10ª entrevista. Sim. Então, um negócio que a gente se E dedica. você pode ter certeza que vão ter muita, muita mais. A gente ama, porque a gente quer fazer o melhor naquilo que a gente faz. Sim. Então, trazer e homenagear você Sim. é o que é o melhor pra gente. Ah, eu fico feliz. Isso é gratidão, eu sei. E quando você fala em lance de realizações, eu vou falar um pouco também de um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer, porque não é só você fazer, virar referência e pronto. Você tem que criar, plantar semente e regar para a Com coisa dar certeza, frutos. com certeza. Então, uma das coisas que me veio na cabeça quando eu tive a oportunidade de fazer foi criar um projeto chamado Lab Curta. Não sei se você ouviu falar. Quem é do meio do audiovisual, do cinema no Rio de Janeiro, conhece. É um Quase projeto. tudo teu, eu saco porque eu curto muito você. Legal. Né? Onde Acompanha. tem você em foto. Como que eu conheci o Antunes? Aham. Como eu curto o Antunes? Por causa de você. Sim, Foi sim. você que me trouxe o Antunes para me conhecer. Legal. E hoje a gente é amigo, eu, Que Antunes. bacana. Entendeu? Que E bom. ele tem um trabalho maravilhoso lá com o Isso, Instituto Antunes. isso, Rodrigo né? Antunes, Que é exatamente. quase. Rodrigo Antunes, Rodrigo né? Antunes. Então. Ele tem um projeto, tá lá na Maré, tá Tem na vários lugares. Rocinha, tá lá no Então, Turano. e aí a gente, você tá sempre, então tudo teu, a gente tá curtindo. Que legal. O Lab Curto é o seguinte, cara. Eu fui, certa vez eu fui conselheiro de cultura do estado do Rio de Janeiro. É um cargo simbólico, não tem remuneração, não tem nada, mas é para ajudar o governo a pensar determinado assunto. Então, na cultura tinha a cadeira do audiovisual, cadeira da música, cadeira das artes cênicas, né, teatro e tal, e eu fui eleito para ser conselheiro de cultura do estado na cadeira de audiovisual. E eu sendo da Baixada, o que eu fiz, né? Eu falei, cara, a gente tem que pensar em alguma coisa para a Baixada. Então, fui na secretaria, conversei, a gente tinha esse trâmite, né, com o secretário e tal, sendo conselheiro, a gente tem esse trâmite. É a ponte, né, entre a sociedade e a política, a sociedade civil, junto com que faz essa ponte. E aí, conversando com os parceiros da Baixada, cara, a gente precisa descentralizar a verba para o audiovisual. Porque sempre foi para a Zona Sul, sempre foi para a Zona Sul, sempre foi para a Zona Sul. O dinheiro, né, de editais e tal. E aí, cara, teve uma vez que pintou uma chance, vieram me falar o seguinte, ó, a Light está a fim de patrocinar um projeto voltado para o audiovisual. China, você como conselheiro, o que é que você sugere? Eu falei, cara, vamos fazer um projeto que ajude a Baixada a crescer no audiovisual. Então a gente pensou num projeto chamado Lab Curta, onde através. Aí eu tive que me desvencilhar do cargo, Da cadeira. da cadeira para poder coordenar isso, né? Da forma correta, né? Tudo às claras, assim. E aí, através da minha produtora, a minha audiovisual, a gente ganhou, conseguiu essa verba. 300 mil, cara. Não é pouca coisa, não. A gente pensou num projeto que premiasse 12 projetos de curta-metragem, até 20 minutos. Então, assim, com 25 mil cada um. Para quem conhece audiovisual, pode não ser muito. Não, Mas para quem faz filme incentivo. com 500 reais, quem cansava de fazer filme com R$ 1.000, cansava de fazer filme com vaquinha só para poder ter transporte e alimentação, 25 mil reais. É bastante grana, cara. E aí, desses 12, eu falei... do Oscar. Exatamente. Desses 12, eu falei, então vamos lá, são 12, né? Vamos fazer o seguinte, 7, mais da metade? Não vamos fazer 6, não, vamos fazer 7. 7 tem que ser obrigatoriamente da Baixada.
Então, dos 12, 5 era para todo o estado, né? E 7 para a Baixada. Não tem nada de errado com isso, tá? Claro. Não estamos, sei lá, desdenho de ninguém, nem nada. É uma forma de, como se fosse uma cota. Motivar, É, exatamente. resgatar Exatamente. e falar, ó, vocês não estão esquecidos. Exatamente. E aí, cara, o Web Curta já foram 4 edições. E a partir da primeira, dentro desses 7, começou a surgir muita gente talentosa na Baixada, em Nova Iguaçu e tal. E hoje, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, de modo geral, Caxias, Nilópolis, Mesquita, a Baixada virou um polo de produção audiovisual independente. Então, eu fico muito orgulhoso, porque teve um ano que o Festival de Gramado, que é como se fosse o Oscar brasileiro, o maior festival de cinema do Brasil, né, são os 3 maiores, Brasília, Gramado e o Festival do Rio. Só que o Gramado, ele tem né, uma aura, assim, de ser o Oscar, né? Tem o Kikito, que é o prêmio bonitinho, assim. Teve um ano que se não me engano, 7 curtas ou 8 curtas que estavam concorrendo ao prêmio, 2 eram do Lab Curta. Meu E Deus. sendo, na verdade, 3. E 2 da Baixada Fluminense. Então, olha só. Um menino que saiu lá de Mesquita, ou lá de Japeri, ou sei lá, de Nilópolis, da Baixada Fluminense, concorrendo de igual para igual com filmes do Brasil inteiro no maior festival de cinema do Brasil. Meu Deus. Através de um projeto pensado por mim, né? Logicamente, com a ajuda de todas as pessoas que estão lá. Rebeca Joviano, que é a produtora da Memória Audiovisual, Rafaela, né? O próprio Zé Roberto, que na época era subsecretário do audiovisual na Secretaria de Cultura, que é uma pessoa muito, muito... Virou meu amigo, Zé Roberto, né? Um cara do bem, cara. Um cara que pensa a cultura, sabe? Que pensa... Ele depois virou presidente da FUNARG, foi nomeado para presidente da FUNARG e fez uma revolução lá na FUNARG, né? Eu tô cercado de boas pessoas. O Adriano Santos, do esporte. Você conhece? Pois é, o cara que foi da Sudeste, que foi secretário de esporte de Nova Iguaçu. Então, esses, na verdade, A gente está cercado de pessoas que... Nova Iguaçu, ele é como se fosse uma mola, onde quem realmente, né, tem talento, tem oportunidade. Tem. Assim, agora o poder público tem que pensar nisso, né? Tem que ajudar. O poder público, a iniciativa privada. Você é um né? cara que Nova Iguaçu tinha que estar mais integrado contigo. Pois Porque é. uma escola de teatro hoje, com você comandando, pô, ia sair várias oportunidades, principalmente para novelas, para seriado, para filme, da tua base. Sim, mas eu fico feliz, porque, por exemplo, você não sei se você conhece o Encontrarte, do Fábio Mateus. O Encontrarte era exatamente isso, era um grupo de teatro e tal. E eles se voltaram para o audiovisual. A galera de teatro, todo mundo está entendendo o que o audiovisual significa, a potência que é o audiovisual, o que o audiovisual significa hoje para a comunicação, para a difusão do seu trabalho. A internet hoje, o maior conteúdo é audiovisual. Do né? audiovisual que tem uma ferramenta que é imbatível, que eu falo para os meus jovens, né? Se você aprender a falar em público, ninguém te segura. Exatamente. Então o audiovisual, ele te Sim. capacita para isso. Sim, sim. E aí, por exemplo, em Encontrarte, tem uma escola de cinema lá em Nova Iguaçu, que é lá dentro do patronato. Ah, E ele é tocado pelo Miguel Nagli, que é um amigo meu, de longa data, que a gente fez ele dirigiu Metanoia, não sei se você sabe, é um filme cristão, né, que fala sobre a dependência do crack. Sei. E eu fui um dos editores então eu fazia parte, né, hoje em dia eu me afastei, mas eu fiz parte da For You Filmes, que é um grupo de realizadores cristãos. 4U Filmes, né, For You Filmes, que a gente se juntava para fazer curtas metragens, para fazer obras audiovisuais com a palavra cristã, com a mensagem cristã, né? A gente via tanto filme falando de coisa errada, falando sobre isso, a gente criou o Miguel junto com o Felipe, e com
com o Luan e com o Douglas, eles criaram a For You e logo em seguida eles me chamaram, porque a gente morava na mesma rua, em frente ao Dedinho, ele morava em frente ao Dedinho, eu morava no bairro da Luz, aí perto do professor. O Dadinho matou muito minha fome, cara. Pô, Pelo amor de Deus. não é? Olha, Caraca, cara. outro também que se foi, É. e aquele também era um coração Pô, gigantesco, né, chegava cara? lá cheio de fome, Dadinho, eu tô com fome. Aí ele Gigantesco. tingava um pouquinho. Sensacional. É aquele Ai, cara, aquele cara, ele... Pô, cara, então assim, tu falou uma pessoa aí que a gente lembrou, então isso é gratidão. Porque, cara, eu vou te falar, você é um cara que eu vou sempre reverenciar, não adianta, entendeu? Então, assim, a tua busca, o teu, né, as tuas paradas, elas são sempre organizadas em pró de histórias, né, Sim, que roda a nossa vida no dia a dia, sim, no sim. cotidiano. Principalmente por isso que eu falo, essa valorização do China, do Paulo China, né, com a Baixada Sim. em torno, é muito grande. Por É. isso que a gente tem que... E hoje em dia eu não me incomodo das pessoas estarem fazendo suas políticas, né? Eu ajudei a criar o primeiro coworking da Baixada, que é o Gomega, o Pão Criativo, lá em Caxias, que é um lugar que era para pensar arte, para pensar cultura, fazer negócios. Eu me afastei, mas eles continuaram. Hoje estão tocando projetos lá sozinhos, mas eu fui um dos fundadores. Hoje eu não ligo se o pessoal faz reunião com o secretário de cultura e nem lembra de me chamar. Isso aí é de cada um com seu cada um, sabe? Eu tô em outras coisas. Claro. Aí às vezes eu falo, pô, nem lembrava de mim, mas aí eu penso, caramba, eu já fiz o que eles estão fazendo agora, eu fiz lá atrás, eu já tô fazendo outra coisa. Então, você... Entendeu? Eu tenho que me você- queixar disso. Você é um bambu, né? O bambu, ele cresce 5 anos para baixo, Ó, para depois ele ser aquela envergadura na luta interessante. contra o vento. Que Então, a interessante. sua raiz, Já ela tá, já tá já tá, pronto. cara, já tá pronta. É verdade, bom, Então, bem então legal a isso. gente vai lembrar sempre de você, Bem legal onde isso. tiver audiovisual, você vai estar Bem presente. legal. Porque você, Não se apaga a cara, história. você Não se apaga. trouxe. Antes de mim vieram outras pessoas também. É claro, Ah, cara. TV Olho, TV Machambom. Marcha bomba. Entendeu? Eu não esqueço dessas pessoas. Eu Não tem fiquei como feliz quando eu esquecer. conheci essa galera. Essa história tá feita. Entendeu? Tá? TV Machambomba que levava telejornal local na Kombi para mostrar na TV, botava uma Kombi com a TV, né, na praça. Isso anos 90, cara. Antes de internet, antes de YouTube, antes de qualquer coisa. Tudo, de tudo. Então você vai esquecer uma história dessa? As coisas vão fluindo, aí surgem, porque através do Marcha Bomba surge o Paulo. Exatamente. Entendeu? Sim. Então- É através de mim que surgem outras coisas que estão rodando outras pessoas. E a vida continua. É, Porque às vezes também, né, nós somos ser humano, a gente quer estar em tudo. Né? Mas Se não dá acha, para ter em não tudo. dá. Não dá. Agora, o teu legado vai ficar. É. E outra coisa, tudo que você participar vai ser diferente. com certeza. Vai ser como homenageado. Exato. Entendeu? E você traz uma escola Exato. que poucas pessoas na escola aprendem. Sim. Você vê, uma faculdade tem milhares, mas dois vai ser milionário. Sim. Entendeu? Então hoje, quando você tá numa roda, aqueles que querem prestar atenção no ídolo, Sim. como, sim. como nós queremos de você, Sim. é diferente. Não à toa, posso falar, modéstia à parte, antes da pandemia, o Valdomiro Meirelles, que era do Sesc Nova Iguaçu, falou, China, olha só, a gente está com um projeto chamado Sesc Curta Baixada e a gente precisa de ter um homenageado. Então, nas discussões, nas rodas que a gente discutiu, Nova Iguaçu tem inúmeros realizadores, jovens, mais velhos e tal. E sabe qual foi o nome, China, que foi pensado unânime? Você. Aí. Então, o primeiro Sesc Curta Baixada vai ser em sua homenagem. E aí veio a pandemia, né? Então ficou 2 anos nessa agonia. E quando acabou a pandemia, assim que acabou a pandemia, mesmo meio que online, híbrido, né? Foi feita essa homenagem, mostrando o Praça do Skate, passando outros filmes que eu fiz, videoclipes. Se tem um lugar e foi que prestada te essa ama, homenagem. é o Sesc. O Sesc, eu dou oficina no Sesc direto. Então. São quase 10 anos dando oficina para crianças e adolescentes, em escolas públicas, nas próprias unidades. Acabei de dar um na Tijuca, agora tem um mês. É uma honra Vou pra ter o Teresópolis Sesc pra- como parceiro. Quem não quer, né? Pô, As pessoas lutam para tentar entrar e tô eu lá de repente cabisbaixo, não sei o que, meu Deus, eu tô aqui editando, toco o telefone.
China, é o seguinte, é o Sesc. Vem cá, você tem tempo para dar uma oficina lá em Teresópolis, um grupo de jovens, isso aqui. Claro, vamos lá, né? Não, e quando você vai dar oficina pelo Sesc e você tem a oportunidade de mostrar o que você já criou, o que você já fez, o teu legado ficou. O Sim. teu legado vai Então, ficando. com isso, toda vez que eu chego, eu mostro coisas que eu já fiz, até para incentivá-los, né? Que as pessoas, pô, será que eu sou capaz? Não sei, Então, gente, olha Tina, só. aí você vê o que eu te falo. As pessoas que assistem o podcast do Faixa Preta de Jesus, né? Você, principalmente, o Carlos Henrique Pena, fala, pô, Ricardo tá maneiro, mas Ricardo esqueceu de mim, eu ajudei, entendeu? Então isso tem que estar, na minha concepção, de saber, cara, que a importância de estar contigo aqui nessa vibe. Sim, Isso aqui é uma sim, energia única. sim. Entendeu? Pô, Que essa energia já rolou quando a gente estava catando feijão. é isso aí. Quando não tinha nada, só tinha sonho. E eu te perturbava, entendeu? Eu te ligava pra caramba, China. E era um negócio que era um Nextel na Era um época. pouco, eu era um dos poucos que tinha uma câmerazinha lá, comprada BNDV ainda. E era enfim, Nextel, é. que eu pin, China, Isso aí. pin. É. Então, assim, isso tudo aqui é retribuindo o carinho que você me deu, Isso aí o é. amor que você me deu. Você pode ter certeza que eu faço de coração. Às vezes as pessoas me chamam a atenção, porque, pô, você tem um coração muito bom. Lá com o Rodrigo, eu vendo que a aula dele é em frente ao prédio que eu moro, né? Num Cara, clube deixa eu que te tem falar lá. uma coisa. Ah, Você não inventou o amor, mas você é o guardião do amor, tá ótimo. entendeu? Ser Pois é. guardião do amor é uma coisa que é muito difícil. É. O Rodrigo, ele também se apaixonou por mim, que eu fui lá, cara, me prestei, cheguei lá, olha, me apresentei, olha, eu trabalho com audiovisual, tô vendo que você tá dando aula aqui, tô ouvindo você dando aula daqui. Olha, você quer alguma ajuda, se precisar de alguma coisa de audiovisual, não precisa me pagar por enquanto. Se tiver uma verba depois a gente conversa, mas por enquanto eu quero retribuir muito do que Deus tem me dado dentro da minha profissão. E vamos lá. E aí a gente começou a fazer uma amizade, fiz os trabalhos com ele, continuo fazendo. A hora que ele quiser me chamar, ele me chama. E eu estou à disposição. Mas é isso, cara. Realmente é um legado, é uma missão que Deus me deu. Eu faço, fico. Como eu te falei, eu ganho meu dinheiro lá com a Bayer, com o Sesc, com os clientes legais assim e outros mais. E, cara, por que não retribuir um pouco disso também num projeto social? Né? A gente criou um quadro chamado Fora da Curva, Uhum. né? Então aquela câmera lá é a câmera que tu vai, né, com essa fora da curva, mandar uma mensagem e para tua galera para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso, essa resenha, né? Então aquela câmera lá é tua Pô, e você é fora da curva, irmão. obrigado, cara. Bom, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, assim, de falar um pouco, tá aqui com essa energia tão boa do Ricardo e junto com Faixa Preta de Jesus, podem contar comigo para qualquer coisa, assim, que eu possa, né, se tiver ao meu alcance. A gente não pode fazer coisas que a gente não pode prometer aquilo que não pode fazer, né? Claro. Mas se tiver ao meu alcance, cara, pode contar comigo. Galera, principalmente a galera do audiovisual, principalmente para quem está começando, tenha as pessoas mais antigas, as pessoas que vieram antes de vocês, como exemplo, porque foram eles que capinaram, sedimentaram o terreno para hoje vocês estarem aqui. Eu sou de uma época que fiz a transição do analógico para o digital, onde não tinha internet, eram fitas pesadas, eram equipamentos pesados, eram de tudo muito difícil. Se o Fabiano depois botar na edição, como eu ia fazer meus trabalhos como VJ, né? Que eu também sou VJ, faço projeções em shows, espetáculos. O que eu levava de equipamento era uma coisa absurda. Eu levava uma mala gigante de viagem com esses equipamentos. Hoje, com isso aqui, ó, eu consigo fazer meu VJ. Com isso aqui, você tem uma produtora dentro do seu bolso. Com isso aqui, você consegue fazer seu texto, você consegue convocar a galera através da internet, você consegue fazer sua pesquisa, você consegue baixar material, você consegue baixar música, você consegue filmar, você consegue editar e você consegue postar no YouTube. Então, assim, não perca a oportunidade de usar a tecnologia a seu favor, mas também não esqueçam das pessoas que vieram antes para que tudo isso hoje em dia fosse possível. Obrigado. É isso, mais ou menos, tá bom? Pô, maravilhoso. Obrigado por Pô, eu que agradeço, a honra demais. Fico feliz demais. Cara, nota 1000. E toda vez que entendeu? precisar, tô aqui. Valeu, Conta obrigado. comigo. Galera, e assim foi o nosso 10º, né, Pod Faixa, o podcast do Faixa Preta de Jesus, com esse monstro, com essa lenda, Paulo China, um cara que tem uma história maravilhosa. E obrigado e aguarde que vem novidades por aí. Valeu? 1, 2, 3, Faixa Preta de Jesus.